E aí, fera, beleza? 17ª questão. Essa 17ª questão, ela está presente no capítulo 4, ok? É o capítulo de hidrostática, certo? E ela está presente na página 59, beleza? Ela começa na página 58 e termina na página 59. Ela é a 17ª questão. Hidrostática novamente. Cara, eu escolhi essa questão, bem como eu escolhi as outras que estão aqui no canal, pelo fato de elas serem sempre repetitivas e serem sempre clássicas. O que é que isso significa? Que essa questão ela vai se repetir. Ela pode vir num layout diferente, numa formatação diferente, com figuras diferentes, com aplicações diferentes. Mas como ela tem uma aplicação muito robusta, uma aplicação muito importante, ela provavelmente vai estar nos teus vestibulares, ok? Então eu selecionei esta questão porque era uma questão do princípio de aplicação da mesma aplicação da outra questão. Aquela questão em que a gente fazia os vasos comunicantes, igualava as pressões. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é um macaco hidráulico. Fera, corre, pesquisa isso, vê lá nas anotações de sala, vê no livro, é muito fácil. Essa questão, semelhante a uma questão que eu fiz anteriormente de vasos comunicantes, ela também é uma formulazinha de bolo já pronta. Cara, tu vê esse tipo de questão é a salvação da tua prova, porque tu sabe que é sempre a mesma coisa. Partindo disso, eu vou ler a questão rapidamente e a gente já finaliza, certo? Então, ao utilizar um sistema de vasos comunicantes ideais, cujo diâmetro das secções transversais valem 2 centímetros e 10 centímetros, respectivamente, conforme figura, é desejável elevar veículos a velocidade constante. E lembra que essa sentençazinha aqui, velocidade constante, é justamente o teu sinal verde para tu aplicar o teorema aí, beleza? Lembra que o teorema se baseia basicamente no seguinte: eu vou aplicar uma força F1 aqui nessa região e a pressão é distribuída por todo o líquido, beleza? E aí a gente transfere essa pressão e quando ela chega aqui, essa pressão é aplicada na outra região desse sistema. Então, essa pressão ela é aplicada da mesma forma, porém, como a área é maior, a força vai ter que ser maior, certo? A gente vai entender quando eu aplicar a relação matemática. É simples, certo? Continuando. Velocidade constante, cuja carga máxima seja de até 4.000 quilos. Então, esse carro aqui tem uma massa de 4.000 quilos. Consequentemente, seu peso vale massa vezes gravidade. Então, o seu peso vale quanto? 4.000 vezes 10. Então, o seu peso vale 40.000 newtons. Beleza. Considerando a gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o módulo da força F1 em newtons necessária para elevar esta carga máxima vale. Lembra comigo, fera, essa força F1 aqui, eles costumeiramente nas questões chamam de força do operador, certo? Que o operador executa essa força nessa região daqui. A pressão ela vai sendo distribuída por todo o líquido, chegando aqui nessa outra região e sendo transformada em uma força muito grande, certo? Cara, esse princípio a gente usa os dois princípios, o teorema de Stevin e o teorema de Pascal. A gente se baseia no teorema de Stevin, que a gente sabe que para uma mesma altura, se está em equilíbrio aqui, a gente tem uma mesma pressão. E a gente sabe também de Pascal que quando a gente aplica uma pressão em uma região, essa pressão é distribuída por todo o líquido, ok? Então, se baseando nesses dois princípios, a gente já monta a relação que é a fórmula de bolo pronta. Cara, olhou essa questão, tu vai ter a área 1 e a área 2. Então, só é tu fazer o seguinte, ó. A pressão sobre a área 1 é igual à pressão sobre a área 2. Cara, isso aqui é um macaco hidráulico, beleza? Então, não erra, pelo amor de Deus. Viu essa questão? É a salvação da tua prova. É só fazer isso que eu acabei de fazer. Igualar as duas pressões. Lembra que quando são os vasos comunicantes com vários tipos de líquidos, eu faço pressão de 1 igual a pressão de 2,
Só que eu faço pressão hidrostática DGH igual a pressão hidrostática do outro DGH. Fica DGH igual a DGH, certo? Como aqui o que me interessa são as forças, através da pressão, eu chego naquela formulazinha. A pressão sobre a área 1, pressão é força sobre área. Como eu estou analisando a área 1, olha para cá, área 1, então vai ser força sobre a área 1 e a área 1. Igual a mesma coisa do outro lado, só que para a área 2. Força sobre a área 2 sobre a área 2. Beleza? Cara, ele quer justamente, vou mudar de cor aqui, ó. Ele quer justamente essa força daqui, certo? Essa força FA1, ela não vai ter que levantar o peso do carro lá na área 2? Então quer dizer que essa força A2 é justamente o peso do carro. Perfeito, peso do carro, que a gente já calculou. Vale quanto? 40.000 newtons. Eu vou te dar uma dica. Quando tu pegar uma questão de física, tenta entender todos os dados, tenta circular para tu já mentalizar qual é a relação teórica prática que tu vai ter que fazer, certo? Isso é importante a gente ter uma base teórica, porque eu nunca saberia qual a relação matemática a aplicar se eu não tivesse uma base teórica bem definida. Então, cuidado, não é apenas importante tu saber fazer questão. Saiba a teoria. É muito importante saber a teoria. Então, ó, não cai naquela historinha de eu tenho que saber esse item, esse. Não, você tem que saber tudo, porque tudo abraça a teoria para que aí sim tu entenda a relação matemática que tu vai aplicar. Cara, quer entender física? Senta e estuda a teoria, certo? Não tem mistério, estude a teoria. Quando você entender a teoria, você vai ver como a prática vai ficar muito mais fácil e muito mais tranquila. Cara, entendendo a prática, junto com a teoria, as questões vão fluir para tu, ó, como se fosse água, certo? Então, finalizando essa questão, eu quero a força A1, sabendo que a força A2 é o peso do carro que eu vou ter que levantar, ok? Então, a força A1 é o que eu quero descobrir. A área A1, cara, dá para ver na figura, certo? Ele até fala isso aí, que são diâmetros, que são os diâmetros e são secções transversais circulares, mas dá para ver na figura que já é circular. Qual é a área? Ó, se eu estou falando de força sobre área, esse sobre área é a área que a força está sendo aplicada. Então, qual é a área 1 que a força 1 aplica? Qual é a área 1? A área 1 é a área de um círculo. Então, eu vou colocar aqui, ó, πr ao quadrado. Beleza? Igual a... Lembrando que isso aí, como é a área 1, então é sobre o raio da área 1. Beleza? Massa. F2, F da área 2, vai ser 40.000, certo? Que é o peso que eu vou ter que levantar. Isso aí de cara já fica óbvio. E outra coisa, fera, importante também. Praticamente todas as vezes, a força F2 vai ser um peso. Praticamente todas as vezes. A não ser que ele mude aí o layout da questão. Mas praticamente todas as vezes, a força F2 vai ser um peso que tu vai ter que levantar. Certo? Se tiver mais do que um corpo, lembra de somar os pesos de todos os corpos aí envolvidos. A área 2 também é circular, então vai ser π vezes raio 2 ao quadrado. O que é constante dos dois lados que eu posso cortar? Constante igual é o π, beleza? Então eu posso cortar o π pelo π, beleza? E aí a gente já facilita bastante. Cara, tu pode estar... Eu vou fazer uma continha aqui, mas tu pode estar se perguntando. Eu vou colocar esses raios aí em centímetros. E aí surge uma pergunta na tua cabeça. Tu pode estar se perguntando, esse raio não tem que ser em metros, não? Aí eu vou te dar um bisuzinho matemático. Se é uma igualdade, o que tem de um lado é igual ao que tem do outro. Se a unidade da igualdade à esquerda é igual à unidade da igualdade da direita, tu vai meio que poder cortar as unidades. Então pouco importa se vai estar em metros, centímetros, decímetros, pouco importa, contanto que do lado esquerdo e do lado direito as unidades sejam as mesmas. Então, se R1 do lado esquerdo eu colocar em centímetros, R2 do lado direito, se tiver em centímetros, não tem problema nenhum. Pode cortar os dois e aí tu mata a tua questão, certo?
Se você não estiver confiando, estiver confiante na prova, passa para metros e tu vai ver que vai dar a mesma coisa se você tivesse utilizado em centímetros, ok? Outro erro que tu poderia cometer, ele quer o raio, certo? Eu tenho que colocar o raio ao quadrado de cada um. E ele me deu quem? Ele me deu os diâmetros. O diâmetro de A1 e o diâmetro de quem? De A2. Eu posso usar os diâmetros? Não. Use o raio, ok? O raio da área 1 vale 1. Se o diâmetro é 2, o raio é a metade, certo? Qual é a metade de 2? 1. Então aqui vai ficar FA1 sobre 1 ao quadrado. Beleza? Igual a 40.000 dividido pelo raio 2. Cara, a área 2 tem um diâmetro de 10 centímetros. Então, o raio vale 5 ao quadrado. Beleza, fera? E aí, ó, aí é só matemática. 1 ao quadrado dá 1, então fica do lado esquerdo apenas f de A1. Beleza? E do outro lado eu vou ter 40.000 dividido por quanto? Dividido por 5 ao quadrado, 25. Beleza? Então, para finalizar a conta, eu vou ter 40.000 dividido por 25. Aí eu vou ter aqui, ó, para finalizar, FA1 vai ser igual a 40.000 dividido por 25, vai dar exatamente 1.600 newtons. Então, vê a disparidade. Para tu levantar um carro de 40.000 newtons de peso, basta tu aplicar uma força de quanto? 1.600 newtons. Isso que eu acabei de fazer, tu vai ver quão repetitivo isso é nas questões que tu vai fazer de hidrostática, certo? Caiu o macaco hidráulico, todo esse procedimento aqui que eu fiz, ele sempre vai ser a mesma coisa. Beleza, fera? Cara, teve dúvida? Pausa o vídeo, anota a tua dúvida, tira um print e manda para mim, Ladário, isso daqui eu não entendi, como é que faz? E aí tu vai me ajudando também a eu tentar atingir todas as dúvidas, todos os pontos que o aluno possivelmente não entenda, certo? Teve dúvida? Manda para mim, não tem problema, beleza? WhatsApp, Instagram, aqui nos comentários, fala comigo que eu posso te ajudar, beleza? Então, fera, um abraço a todos e até a próxima.